abriga essa audiência. Cumprimentar o senador Lindbergh Farias, o deputado Betinho Gomes, e, com isso, cumprimento os demais presentes. Eu vou iniciar a minha intervenção pelo que me interessa, que é o impacto, que é a necessidade que a gente tem urgente de reverter os dados de crescimento econômico do país. Eu fiz questão de colocar esses dados, excluindo a exportação, para chamar a atenção de que todas as variáveis de demanda interna estão comprometidas e têm contribuído fortemente para arrastar o nosso PIB para a maior queda da nossa história. Junto com a queda do PIB, a gente tem dados mais dramáticos, como a elevação do nível de desemprego, a regressão na distribuição de renda, e vou pedir desculpa já ao secretário, que acabou de dizer que esse é o Brasil dando certo, que eu acho que isso aqui é gravíssimo. A gente não pode imaginar que esse comportamento econômico ele terá um efeito que desaparecerá ao longo do tempo, né? Comportamentos dessa natureza, eles deixam sequelas, e a sequela mais grave atualmente é a queda da confiança dos investidores no futuro da economia brasileira. Reverter a queda dessa confiança vai precisar muito mais do que BNDES, com crédito e juros baixos. Mas eu não diria que a solução para isso é a restauração da confiança nos moldes como se clama hoje, que é pela saneamento das contas públicas. A gente precisa arranjar um jeito de aumentar a demanda agregada com maior urgência no país. A respeito do debate da TJLP e da TLP, e para ficar dentro do tempo, uma das críticas que se faz à substituição da TJLP e da TLP é a respeito do nível. Eu não consigo ver por que a TJLP necessariamente estaria sempre abaixo da TLP. Acho que essa é uma crítica que tem que ser um pouco moderada, né? É possível que nos próximos meses a TLP caia abaixo da TJLP. Isso significa, no entanto, quer dizer, isso não quer dizer que essa preocupação é irrelevante. Ao longo da nossa história, não foi isso que aconteceu. Como esse gráfico já muito manjado mostra, especialmente porque o nosso Banco Central, talvez por razões da sua organização interna, ou por outras, reage de uma maneira, eu diria assim, muito desproporcional a qualquer ameaça de retomada da inflação. Lembra até um pouco a doutrina Bush de ataques preventivos, né? Então, qualquer ameaça de inflação, qualquer suspeita de que a inflação poderá subir, faz com que o Banco Central reaja imediatamente, elevando os juros, sem muita consideração a respeito dos custos fiscais da medida, dos impactos sobre investimentos. Eu acho isso assim, bastante perigoso, e a gente poderia resolver esse problema, incluindo na missão do Banco Central a atenção com o nível de emprego, né, e o nível de atividade. Mas as coisas não são assim. Isso, então, fortalece e justifica a preocupação daqueles que acham que uma taxa de mercado, que em grande medida é definida pela política monetária, né, não ficará baixa por muito tempo. Agora, o ponto mais interessante a respeito da volatilidade, né, eu já vi algumas argumentações no sentido de que a tendência é que a NTNB de 5 anos, e assim como de mais taxas, né, diminuam sua volatilidade. Bom, os dados históricos assim, não sustentam muito bem essa tese, pelo menos aqui no país, e há uma razão teórica para isso, não é? Mercados financeiros, eles avaliam longo prazo diariamente, e aquela racionalidade toda pressuposta para avaliar o longo prazo
na verdade, parece não existir, de modo que, muitas vezes, fatos de curtíssimo prazo têm um efeito desproporcional nos preços dos ativos de longo prazo, né? No caso das taxas de juros. Eu vou colocar esse gráfico aqui, a respeito do mês de maio. Os dados a que eu tenho acesso são muito limitados, são os dados do relatório mensal da dívida, e eu queria mostrar o que aconteceu no intervalo de 30 dias com essa taxa de longo prazo, que é avaliada com toda a racionalidade pelo mercado financeiro. Então, a taxa no início do mês estava em 5,32, no dia 19, que houve um escândalo nacional, a taxa deu um salto, essa taxa continuou a subir, para na semana seguinte já começar a se reverter, quando, na verdade, nada no cenário justificaria aquele salto, e, uma vez que o salto foi dado, nada no cenário justificaria o recuo dos juros da maneira como aconteceram. O fato é que mercados financeiros funcionam e funcionam bem com presença de especuladores. Funcionar bem significa que a presença de especuladores dá liquidez ao mercado, mas não significa que o mercado ele consegue avaliar racionalmente o futuro da economia com muita precisão. Eu já vou me encaminhar para o... Tá. A TJLP, nesse sentido, ela tem o mérito de ser uma taxa estável, pelo menos uma taxa decidida politicamente. E onde se vê problema no fato da taxa ser decidida politicamente, da taxa ser definida de modo arbitrário, eu, particularmente, vejo como um mérito. No Brasil, a gente tem um problema histórico, eu sei que isso é uma caixa de marimbondos, né? A gente tem um problema histórico da incapacidade ou da falta de interesse do nosso sistema financeiro em financiar a longo prazo. E não é para menos, né? O financiamento a longo prazo envolve coisas muito complexas, envolve muitas vezes perdas, mas, ao mesmo tempo, ele é fundamental para o desenvolvimento do país. Então, a sabedoria brasileira acabou criando algumas instituições que visaram proteger o investimento desse clima, que muitas vezes se transforma no verdadeiro cassino no mercado financeiro, né? Proteger os investimentos desse ambiente. Acho totalmente razoável e aceitável. Outra coisa é discutir se os investimentos foram incentivados da maneira correta, se não poderiam ser feitas outras escolhas, se o debate político e democrático deveria ter sido feito com mais intensidade ou menos, mas, de qualquer maneira, uma taxa de longo prazo para financiar o investimento, definida arbitrariamente e mantida razoavelmente estável e livre do efeito da especulação, me parece um mérito da construção institucional brasileira. O segundo elemento que eu gostaria de chamar a atenção dessa reforma, e não vou me alongar muito sobre ele, é a respeito da reintrodução da correção monetária. Eu sei que economistas de diversas extrações têm opiniões diferentes a respeito da correção monetária. Milton Friedman, por exemplo, era um entusiasta da correção monetária. A correção monetária permitiu que o Brasil convivesse com uma inflação elevada sem desorganizar completamente sua economia. Eu diria assim que, na correção monetária, por paradoxal que isso possa parecer, a gente conseguiu evitar que uma hiperinflação surgisse no nosso país, desorganizando completamente a economia. Nós acabamos dando um jeito de lidar com inflações muito elevadas, sem que a economia entrasse numa paralisia, ainda que não fosse o melhor ambiente para o desenvolvimento econômico, para a distribuição de renda. Quando a gente joga o IPCA para dentro de uma taxa de longo prazo, né, a gente aumenta, na verdade, a volatilidade dessa taxa. Eu gostaria também de citar um exemplo recente, né? Você veja o episódio agora do tarifaço, né, da sexta-feira. Eu fiz um cálculo grosseiro, nem gostaria de mostrar, mas eu acredito que esse
esse aumento da PIS/COFINS sobre combustíveis vai causar um impacto na inflação de pelo menos 0,4%. Assim, do modo irônico, é uma forma de levar a inflação para a meta, uma vez que o nosso Banco Central é muito lento em reduzir taxas de juros e levar a inflação para a meta combinada, né, a despeito da economia viver uma recessão monstruosa, uma recessão que é cara para os brasileiros. Por último, finalizando, eu tenho observado nessa discussão que entrou um elemento novo, agora um elemento que tem grande poder de popularizar essa discussão. De certo modo, esse tema é muito árido, né? Mas é a discussão do subsídio e do debate democrático, né? E aqui eu vou encerrando. Eu li uns 2 ou 3 artigos essa semana, que o fim do subsídio implícito não significa o fim do subsídio explícito. Simplesmente você vai ter que levar para o Congresso Nacional e decidir se é melhor introduzir um subsídio no financiamento de algum tipo de bem de capital ou de algum tipo de empreendimento e disputar os recursos com Bolsa Família, com a defesa, com a saúde, com a educação. Curiosamente, não se fala do teto de gastos, né, que foi imposto, e que torna essa disputa ainda mais, eu diria, sangrenta. Então, quer dizer, mas talvez jogue uma luz a respeito da imposição do teto de gastos e o engessamento que ele provoca sobre a nossa capacidade de fazer política econômica para tirar a economia da crise e retomar um processo de desenvolvimento e olhar para o longo prazo. Eu teria mais coisas a dizer aqui, como, por exemplo, quando a gente fala do subsídio às empresas com as taxas de juros acima da Selic, uma taxa que não é definida de forma minimamente democrática, é definida dentro do Banco Central, por funcionários do Banco Central, que estão olhando apenas para a sua missão. Eu poderia também dizer que, ao mesmo tempo que a nossa Selic foi definida dessa maneira, Estados Unidos, a Europa e o Japão praticaram e ainda praticam taxas de juros básicas muitíssimo baixas, o que coloca, segundo essa lógica que está tomando conta da reforma, as nossas empresas em condição de muita desvantagem com relação a empresas estrangeiras. Mas o que eu queria dizer mesmo, pulando uma série de argumentos, é que é impossível não levar em conta e não perceber que essa pequena mudança da TJLP para a TLP, ela vem junto com um pacote que nunca é apresentado dessa forma, mas o governo Temer tem feito uma reforma no sistema financeiro nacional. É um governo liberal, mas faz uma intervenção assim, gigante, eu diria assim, nos últimos tempos, eu não tenho memória do tamanho da intervenção que foi feita no sistema financeiro. Vou listar algumas medidas, certamente estão faltando muitas. O spread dos bancos públicos os spreads foram elevados. Logo depois, parte do fundo de garantia do tempo de serviço foi esvaziado por razões economicamente pouco justificáveis. O BNDES mesmo já devolveu 100 bilhões de reais e o noticiário econômico, eu não tenho essa informação, já garante que até o final de 2017 vai devolver mais de 100 bi. Aliás, quando eu vi na exposição de motivos o valor da securitização, né, por que a mudança dessa taxa seria tão relevante, porque ela permitiria fazer securitização, eu só consegui pensar o seguinte: um banco como o BNDES, que faz financiamento de longo prazo, deve ter, assim, grande parte do seu ativo, né, comprometido com operações longas. Então, se por uma razão qualquer fiscal for importante que o BNDES faça um novo aporte ao Tesouro Nacional, o BNDES vai fazer mais uma securitização, o banco vai minguando, e por uma razão que nada tem a ver com a discussão do desenvolvimento, como o funcionamento dessa casa. Você me dá um minuto, certo? Por fim, a gente tem a MP 784, que
da maneira como eu entendi, ela prevê acordos de leniência e acordos de delação premiada, sigilosos para o mercado financeiro, firmados junto ao CVM e ao Banco Central, sem passar pelo sistema judiciário. Isso é um tipo de privilégio que eu não sei se justifica numa sociedade democrática. Ainda no horizonte, vira e mexe, aparece a proposta de autonomia e independência do Banco Central. Então, assim, num período muito curto, e de uma forma meio dispersa, está se fazendo uma reforma no sistema financeiro brasileiro de grande porte. E aí eu diria o seguinte, uma reforma dessa natureza é uma reforma que deveria passar pelo crivo popular. E aí eu completo dizendo que esse conjunto de medidas, na minha opinião, não vai ajudar em resolver nada a questão fiscal, porque ela não ajuda a fortalecer a economia, não ajuda a fortalecer a base de arrecadação do governo, e a nossa difícil situação de arrecadação hoje em dia não tende a melhorar com essas medidas, a menos que elas tivessem um poder mágico de fazer com que o PIB voltasse a crescer de modo acelerado. Dependemos de exportações para isso. Então, mais do que a manutenção de um déficit fiscal, o conjunto dessas reformas do sistema financeiro, da maneira como está sendo implementada, revela que a gente também vive